Que fotógrafo que nunca teve dificuldades com edição de pele no Photoshop? Se você é um desses que tem ou já teve dificuldades, fica nesse vídeo aqui que eu vou te ensinar tudo passo a passo como ter uma pele perfeita, sem ser aquela pele artificial, com etapas bem simples de ser aplicadas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Wilton, sou fotógrafo e editor de imagens e já quero que você deixe teu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Então vamos lá para a prática mesmo. Eu vou ensinar uma técnica para vocês que é chamada de separação de frequência, que a gente vai trabalhar em tom e textura da foto. Então a gente vai trabalhar em áreas isoladas. Então vamos lá para a prática. Eu vou, primeiramente, que nem eu sempre falo para os meus alunos, eu vou duplicar a camada para trabalhar em cima das cópias, sempre mantendo esse plano de fundo aqui, ó, como um backup. Se eu fiz alguma coisa errada, errar em alguma coisa, eu tenho essa camada aqui que é a original para a gente trabalhar em cima dela, tá? Então vamos lá, Ctrl J para duplicar essa camada. E essa primeira camada a gente vai chamar ela de tom. Vou duplicar ela mais uma vez. E essa segunda aqui a gente vai chamar ela de textura. Então vamos lá. Eu venho aqui nessa camada de tom e eu vou aplicar um filtro chamado de filtro gaussiano. E o raio que eu vou deixar aqui nele vai ser uma média de 8,6 até 10, 12, que fica tranquilo, ó. 12. Eu vou deixar 10 aqui. OK. Agora eu vou aqui na camada de cima, textura, e nessa camada textura aqui, a gente vai fazer um processo diferente. Eu venho em imagem, aplicar imagem. Aqui eu vou deixar essa camada selecionada aqui, que é a camada de tom, que é a camada de baixo, tá? Posso manter o canal RGB aqui. Modo de mesclagem subtrair, opacidade em 100%, escala 2 e deslocamento 128. Essas são as configurações que você precisa colocar aí, tá? Em todas as fotos vai ser a mesma coisa, vai ser essa mesma configuração aqui. Então, OK. Perfeito, ela vai ficar assim, ó, que é só as texturas da foto. Vai ficar todas as texturas mais visíveis. Agora, eu vou fazer o quê? Vem aqui, ó, no modo de mesclagem da camada de textura, eu mudo aqui para luz linear. Ela vai voltar a normal, tá? Feito isso, a gente tem as duas camadas, textura e tom. Ó, a parte de textura vai ser só as texturas da foto e a parte de tom, só os tons da foto. Por isso que eu deixei o desfoque gaussiano aqui, ele deixa bem borradinho e vai trabalhar só nas texturas, tá? Então vamos lá, vou ensinar vocês a trabalhar com isso na prática agora. Vamos iniciar primeiramente arrumando os tons da foto. Como assim arrumar os tons da foto? Tem uma parte mais escurinha aqui, ó, no rosto dele tem umas partes vermelhinhas aqui, alguns machucadinhos, aqui também há uma cor diferente. Então essa parte de tom aqui a gente vai trabalhar nessas manchinhas que tem na foto. Ó, esse vermelhinho aqui em cima, então a gente vai uniformizar todos os tons aqui da pele. Então eu venho aqui na camada de tom. A ferramenta que eu vou utilizar para fazer esse ajuste vai ser a ferramenta do pincel de mistura. Configuração aqui em cima, você vai deixar desmarcada essa primeira opção, só a segunda aqui marcado, tá? Pode deixar essa mesma configuração que tem aqui em cima, tá? Não precisa especificamente ser, esse número específico que eu coloquei aqui. Essa aqui é só, por exemplo, o nível, o tanto de efeito que ele vai aplicar, a intensidade. Então não precisa ser exatamente o que está aqui, mas sendo semelhante já está ótimo, tá? Então vamos lá, e aqui, ó, clico com o botão direito, dureza, confiro se está em 0 para ele ficar bem suave. E em movimentos circulares eu vou corrigindo as cores. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se eu passar em movimento circular aqui, ó, ele vai removendo essas manchinhas, vai uniformizando, misturando na verdade, ó. O pincel de mistura funciona assim, ó. Se eu tenho uma cor mais escura aqui, ó, e eu puxo para cá, ele vai puxar essa cor para cima, ele vai misturar essa cor, ó. Tá vendo? Então ele funciona dessa forma. Então você tem que cuidar para às vezes não fazer, por exemplo, aqui, ó. Tô misturando aqui, ó. Ele vai pegar um pouco do cabelo que é mais escuro e a pele mais clara e vai misturar os dois. Então não é a ideia fazer isso. A ideia é sempre misturar cores parecidas. Que nem, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho no olho dela essa parte mais escura aqui em cima. Eu quero deixar um pouquinho mais clara, de exemplo. Eu venho aqui, ó, e puxo essa cor de baixo que é mais clara para cima, ó. Vou misturando ali para cima. Assim ele reduz um pouco da olheira dela. Não posso fazer muito também para não ficar artificial, mas é bem suave. Sempre em movimentos circulares, se possível, porque daí ele vai uniformizando bem certinho. Aqui, por exemplo, ó, tem uma verruguinha aqui, eu quero tirar. Vem aqui, ó. Vou passando nas cores bem parecidas aqui, bem semelhantes. Movimentos circulares também. E vou fazer isso em toda a foto. Ó, no rosto dele também tem aqui, ó, mesma coisa.
Essas partes aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, tem um pretinho aqui, tem uma espinha aqui, não vai ser corrigida nessa etapa do tom, que a gente só está mexendo nas tonalidades da foto. Então não vai ser agora que a gente vai corrigir isso, mas só as cores. Ó, e esse é o resultado, ó, antes e depois. Ó, percebam que corrigiu bastante coisa aqui no rosto dela, por exemplo. Ó, antes estava escurinho aqui, ó, aqui também, aqui tinha uma parte mais escura, e a gente corrigiu, ó. É bem suave isso, mas ele dá uma diferença bem grande no geral depois da foto, ó. Antes e depois. Camada de tons é isso. Aí aqui você pode ajustar mais fino, fazer algo mais detalhado. Eu tô fazendo aqui mais para tutorial, então vai ser uma coisa rápida. E agora na textura, a gente vai corrigir o que sobrou que o tom não corrigiu. Então vai ser, por exemplo, aqui, ó, essas partezinhas mais escuras aqui, ó, espinhas, algumas manchinhas mais escuras que ela fica mais na aba de texturas ao invés dos tons. Então vamos lá. A ferramenta que eu vou usar nessa textura aqui não vai ser essa mesma que é o pincel de mistura. Vai ser a ferramenta carimbo. Para quem nunca utilizou o carimbo, ele funciona dessa forma aqui, ó. A gente vai pressionar o Alt para selecionar uma área da foto que a gente quer fazer uma cópia. Então, por exemplo, aqui, ó, fazer uma cópia dessa parte específica aqui, ó. Ele fez uma cópia. Agora, a partir do momento que eu começar a passar aqui, ó, ele está copiando daquela área. Só que ele não vai ficar só naquela área. Ele vai salvar mais ou menos a distância. Então, se eu for passando para cima aqui, ó, ele vai manter a mesma distância do ponto central aqui, ó. Aí você tem que lembrar de sempre fazer cópias de áreas parecidas de textura, né? Aqui, ó. Daí eu vou corrigindo, que nem aqui tem uma manchinha, passo aqui, vou sempre pressionando o Alt, fazendo a cópia aqui na área mais parecida e corrigindo aqui nos detalhes da pele. Ó, no dela, por exemplo, aqui, ó, da verruguinha. Vou fazer uma cópia aqui de baixo, que é uma textura parecida, e venho aqui, ó, e passo. Ele fica bem discreto, mantém a textura, ó, a textura da pele manteve, porque eu copiei de uma área bem parecida, então não deu diferença. Aqui da mesma forma, ó, pontinhos. Eu posso fazer isso aqui bem detalhado, posso dar um zoom bem perto aqui, ó, e fazer bem detalhado mesmo. Então isso vai depender do estilo da foto que você está fazendo, se é uma foto que é mais de rosto, se é algo mais... Então essas fotos que ela tem muita qualidade, que tem muita informação, você vai ter mais trabalho para fazer essa pós-produção de fotos. Aqui na testa, por exemplo, ó, algumas espinhas, algumas coisas assim, ó. Lembrando que se eu copiar uma textura diferente aqui, ó, vou copiar daqui, por exemplo, ó, e passar aqui, ó, ele vai copiar a textura ali, então não vai ficar legal. Então sempre tem que ser em uma área bem próxima para ficar bem parecido, para não dar essa diferença. Ó, aqui é interessante também, se você quer tirar linha de expressão, dá para fazer essa mesma coisa. Então eu venho aqui, ó, na parte de baixo e vou removendo aqui também, ó. Eu não gosto de tirar muito para não ficar artificial, tá? Porque umas linhas de expressões eu acho interessante manter. E aqui, ó, por exemplo, já tirou alguma coisa dela. Aqui tem uma partezinha que eu consigo tirar. Dele também tem, ó, um pouquinho que eu vou retirar um pouco também. Ó, e é isso. Algumas coisas ainda ficou aqui, mas faz parte do tom. Eu posso simplesmente voltar na camada de baixo, seleciono o pincel de mistura e venho aqui e ajusto o que faltou ajustar. Aqui, né, aqui por exemplo. Olha como estava antes e como que ficou depois. A gente manteve a textura de pele, manteve características ali dos rostos das pessoas, só que não ficou aquele negócio artificial, entendeu? A gente conseguiu tirar todas as imperfeições, deixou o rosto limpinho, só que manteve aquela textura. Então é algo que você vai fazer com uma foto que precisa de um tratamento mais fino, vai ser um pouco mais demorado para fazer esse processo, porém o resultado que você vai ter vai ser bem melhor e nada de aquela cara lisa, aquela edição artificial. Então é algo que tenho certeza ali que vai trazer um ótimo resultado para você. Se você gostou desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma, lembrando, curte esse vídeo aqui para ajudar ele a ser entregue para mais fotógrafos, ajudar bastante pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E outra coisa também, se você quer aprender tudo isso e muito mais, aqui eu
fiz uma aula só, que é uma das coisas que a gente usa para edição de pele. Mas a gente tem a parte de volume, a gente tem outra técnica que é high pass invertido, que é separação de frequência também. A gente tem várias técnicas que podem ser aplicadas aqui nas fotos. Então se você quer aprender tudo isso e muito mais, eu tenho um treinamento completo que vai te ensinar não só a parte de pós-produção, mas fotografia em si, vendas, negócio em geral ali de fotografia. Se você quer aprender, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você se inscrever no treinamento. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se inscreva no treinamento porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar a realmente decolar na sua carreira de fotógrafo.